Enfermeiros de plantão relatam o impossível. 3h da manhã. Quer ouvir mais histórias como essa? Deixe seu like e se inscreva no canal. Era sempre a mesma rotina, mas naquela madrugada algo parecia diferente desde o primeiro instante em que o relógio marcou 3 horas. O hospital, acostumado a nunca parar, mergulhou em um silêncio tão intenso que parecia impossível acreditar que ainda havia pessoas vivas naquele prédio. As máquinas, os monitores cardíacos, os passos nos corredores, tudo parecia ter sido engolido por uma onda invisível de calma sufocante. A ausência de sons se tornou mais perturbadora do que qualquer grito de emergência. O som distante das lâmpadas fluorescentes, zumbindo sobre as cabeças dos enfermeiros, era a única prova de que o lugar ainda estava de pé, como se aquele silêncio fosse um aviso do que ainda estava por vir. Um hospital é um espaço em que a vida e a morte se cruzam todos os dias, e aqueles que trabalham nele sabem bem como lidar com ambos. Mas às 3 da manhã, em um corredor vazio, mesmo os mais experientes começam a sentir que algo não se encaixa. Os enfermeiros de plantão se olhavam em silêncio, como se compartilhassem uma sensação que não podia ser descrita em palavras. Cada um deles sentia na pele que aquela noite seria diferente. Havia uma pressão no ar, uma energia invisível que apertava o peito e fazia cada respiração parecer um esforço consciente. As paredes brancas, que durante o dia passavam despercebidas, refletiam a luz de um modo estranho. Os corredores pareciam mais longos, como se o hospital tivesse crescido durante a madrugada, criando espaços que antes não existiam. Era como estar em um lugar familiar, mas ao mesmo tempo desconhecido, como se algo tivesse deslocado a realidade apenas alguns centímetros para fora do lugar. E esse detalhe, quase imperceptível, era suficiente para gerar medo. Os relógios da recepção e das salas de atendimento marcavam o mesmo horário, 3 da manhã. Esse número carregava um peso próprio, como se fosse um limite entre o real e o inexplicável. Muitos já ouviram histórias sobre a hora morta, o horário em que a barreira entre os vivos e os mortos estaria mais fina. Mas para aqueles enfermeiros até então, tudo isso não passava de superstição. Porém, bastava estar ali, cercado pelo silêncio absoluto, para que essas lendas começassem a fazer sentido. Um dos profissionais, tentando quebrar a tensão, comentou em voz baixa que parecia ouvir passos vindos de um andar acima. O grupo riu nervosamente, porque todos sabiam que aquele andar estava desativado há anos, e mesmo assim, nenhum deles teve coragem de verificar. Não era apenas o medo do que poderiam encontrar, mas o medo de confirmar que os passos realmente existiam. O simples fato de acreditar que não estavam sozinhos já era insuportável. Os mais jovens tentavam manter a concentração em seus deveres, organizando papéis, checando prontuários e conferindo os monitores. Mas até mesmo essas tarefas pareciam estranhamente desnecessárias diante da atmosfera pesada que os cercava. Era como se o hospital, de repente, tivesse deixado de ser um lugar de trabalho e se transformado em um palco, onde eles eram meros espectadores de algo que estava prestes a começar. O som do vento batendo nas janelas deveria ser reconfortante, uma prova de que o mundo lá fora ainda seguia normal, mas naquela noite soava como um sussurro persistente, repetindo uma mensagem que ninguém conseguia decifrar. Alguns descrevem que sentiram uma espécie de vibração, como se o prédio tivesse respirado junto com eles. Outros juram que ouviram uma voz muito baixa, quase inaudível, chamando seus nomes no meio do silêncio. Às 3h05 da manhã, a tensão chegou ao auge. Ninguém havia dito nada, mas todos sabiam que algo estava errado. Era como se uma presença invisível caminhasse pelos corredores, observando cada gesto, cada olhar, cada respiração. Não havia explicação lógica, não havia sinal de perigo físico,
Mas o corpo humano tem um instinto primitivo que reconhece quando está sendo caçado. E naquela madrugada, todos eles se sentiram presas. O silêncio, que no início parecia apenas desconfortável, tornou-se insuportável. Cada som súbito, cada estalo das paredes, cada ranger distante parecia carregar uma ameaça. O relógio avançava lentamente, mas a cada minuto a sensação de estar dentro de um território proibido se intensificava. Para os enfermeiros, aquela não era apenas mais uma madrugada de trabalho. Era o início de algo que mudaria suas vidas para sempre. E enquanto o ponteiro marcava os segundos, eles não tinham ideia de que o pior ainda estava por vir. A atmosfera já estava densa desde o início da madrugada, mas o verdadeiro desconforto começou quando os primeiros sinais do impossível começaram a se manifestar. Não foi um evento grandioso ou claramente sobrenatural, mas justamente algo sutil, perturbador por sua aparente simplicidade. Um estalo metálico ecoou pelo corredor vazio, como se uma porta tivesse sido aberta com força em algum ponto distante. O problema é que todas as portas estavam trancadas, e os enfermeiros sabiam disso. Aquele som cortou o silêncio de maneira tão abrupta que fez com que todos parassem o que estavam fazendo e se entreolhassem em busca de explicações. Um dos profissionais, tentando manter a calma, comentou que talvez fosse apenas o vento, mas nenhum deles acreditou verdadeiramente nessa justificativa. O vento não poderia atravessar portas fechadas, nem produzir um som tão nítido de maçaneta girando. O instinto dizia que algo não se encaixava, e quando a razão falha, o medo ocupa espaço. O estalo se repetiu minutos depois, dessa vez mais próximo, como se algo ou alguém estivesse se deslocando pelo hospital, abrindo portas invisíveis e caminhando em direção a eles. As lâmpadas fluorescentes, que até então mantinham uma luz constante, começaram a piscar de maneira irregular. Não era uma falha elétrica comum, pois o restante do prédio continuava perfeitamente iluminado. Apenas naquele corredor, onde os enfermeiros estavam reunidos, a luz parecia fraquejar. O piscar da lâmpada criava sombras que se moviam pelas paredes, e cada oscilação fazia com que eles enxergassem figuras que desapareciam em frações de segundo. Nenhum deles ousou se mover para verificar, mas todos sentiram que estavam sendo observados. O ponto de ruptura aconteceu quando um telefone fixo, que estava desligado há meses, tocou abruptamente em uma sala desativada. O som estridente percorreu o hospital como um grito inesperado, forçando os enfermeiros a se aproximarem daquela porta. O telefone continuou tocando sem parar, ignorando o fato de que a linha havia sido cortada muito tempo antes. Quando finalmente abriram a sala, o aparelho estava sobre a mesa, fora da tomada, e mesmo assim emitia aquele toque incessante. O som parou no instante em que alguém se aproximou para tocá-lo, deixando apenas o silêncio como resposta. O medo começou a se espalhar de forma silenciosa, quase invisível, mas devastadora. Os enfermeiros perceberam que não estavam apenas presenciando coincidências estranhas, mas sim uma sequência de sinais que apontavam para algo além da compreensão. O hospital, que deveria ser um espaço de ciência e cura, agora parecia tomado por forças que nenhuma lógica poderia explicar. Enquanto voltavam para o corredor, cada um deles sabia, sem precisar dizer em voz alta, que aquele seria apenas o primeiro aviso. O verdadeiro horror ainda estava guardado em algum canto escuro do hospital, esperando o momento certo para se revelar. Os corredores de um hospital são sempre iguais, longos, frios, iluminados por lâmpadas fluorescentes que transformam o branco das paredes em um tom quase doentio. Mas naquela madrugada, algo começou a desafiar até mesmo a noção de espaço. Um dos enfermeiros percebeu primeiro.
Ele caminhava em direção à sala de medicamentos, um trajeto que fazia todos os dias, quando notou que o corredor parecia não terminar. Estava acostumado a contar os passos, a reconhecer os pontos de referência, a porta da enfermaria, a saída de emergência, a sala de descanso. Tudo isso deveria estar ali, mas não estava. O caminho se estendia além do normal, como se tivesse se alongado silenciosamente enquanto eles observavam. Quando relatou a estranha sensação, os outros riram nervosamente, achando que fosse apenas o peso da noite e do sono. No entanto, bastou 2 deles caminharem juntos para perceberem que algo realmente estava errado. Quanto mais andavam, menos familiar aquele espaço se tornava. As paredes pareciam se repetir, como se estivessem presas em um ciclo infinito, e cada passo aumentava a angústia. Os enfermeiros se olhavam em silêncio, e nenhum deles tinha coragem de admitir em voz alta a sensação de estarem presos em um lugar que deveria ser seguro, mas que agora se transformava em um labirinto sem saída. O mais perturbador era que, ao olharem para trás, o corredor parecia ter encolhido. O ponto de partida, onde os outros colegas os aguardavam, estava próximo, como se nunca tivessem realmente caminhado. Era como estar dentro de um truque de espelhos, em que cada movimento levava de volta ao mesmo lugar, mas sempre acompanhado da sensação de que o ambiente mudava em detalhes sutis. Uma porta que antes estava à direita surgia à esquerda, uma cadeira que nunca existira agora estava encostada na parede. Pequenas mudanças que reforçavam a ideia de que não estavam apenas cansados, mas sim sendo conduzidos por algo que brincava com suas percepções. Um dos enfermeiros sugeriu que todos atravessassem juntos o corredor para confirmar o que estava acontecendo. Formaram um grupo e seguiram em silêncio, com o som dos próprios passos ecoando alto demais. O tempo parecia se alongar junto com o espaço, como se a cada segundo eles estivessem sendo arrastados para mais longe de qualquer realidade conhecida. Quando finalmente avistaram uma porta no final do corredor, correram em direção a ela, apenas para descobrir que voltavam exatamente ao mesmo ponto de onde tinham partido. O medo tomou conta de todos. O hospital não era mais apenas um prédio físico, era um organismo vivo que os mantinha presos em um ciclo sem lógica. A sensação de claustrofobia aumentava, não pelo tamanho do espaço, mas pela ideia de que não havia mais saída. Eles estavam dentro de um lugar que já não obedecia às regras do mundo real, e cada vez ficava mais claro que algo os observava, manipulando cada detalhe, cada passo, cada olhar. A partir daquele instante, nenhum deles voltou a confiar no que via. O hospital, que deveria ser um lugar de rotina e previsibilidade, havia se transformado em um território estranho e imprevisível. E o corredor que nunca terminava era apenas o início de uma revelação muito mais sombria. O som começou como um murmúrio distante, quase imperceptível, entre o zumbido constante dos monitores e o bater das máquinas. Mas, à medida que a madrugada avançava, ficou impossível ignorar. Um chamado de emergência ecoou pelo corredor, emitido pelo interfone da enfermaria. Os enfermeiros se entreolharam confusos porque nenhum paciente estava internado naquele setor. As fichas mostravam quartos vazios e, mesmo assim, uma voz clamava por ajuda, cheia de desespero e urgência. O primeiro instinto foi ignorar, atribuindo ao sistema algum erro técnico, mas o som continuava insistente, impossível de apagar. Quando se aproximaram da sala indicada, a tensão cresceu. Cada passo reverberava pelo chão frio e o ar parecia mais pesado. Ao entrar, descobriram que o quarto estava completamente vazio, sem nenhum vestígio de ocupação recente. Não havia roupas, objetos ou qualquer sinal de que alguém tivesse passado por ali. O interfone, que segundos antes emitia a voz, estava desligado.
e mesmo assim ecoava o mesmo chamado angustiado em suas mentes. A sensação de incredulidade se misturava ao medo. Como alguém poderia estar pedindo socorro se não existia? A cada nova tentativa de localizar a origem do chamado, os enfermeiros começaram a ouvir detalhes cada vez mais claros, nomes sendo mencionados, pedidos específicos que não correspondiam a nenhum registro. Era como se o hospital inteiro tivesse criado uma ilusão viva, reproduzindo sons de quem nunca existiu. Cada resposta, cada tentativa de falar de volta pelo interfone, não encontrava destinatário. A voz parecia se mover, passando por paredes, atravessando portas fechadas, ignorando qualquer barreira física. Um dos profissionais, já com a pele arrepiada, comentou que sentia que não se tratava apenas de um som, mas de uma presença tentando se comunicar, reivindicar atenção. O chamado não era aleatório, carregava um peso emocional intenso, como se pedisse para ser ouvido ou reconhecido. Aquilo quebrava a barreira entre o racional e o sobrenatural, deixando claro que estavam lidando com algo fora da compreensão humana. O medo coletivo começou a surgir. Cada enfermeiro experimentava uma mistura de incredulidade e pavor. E era impossível ignorar o fato de que as vozes pareciam escolher quem escutaria. Algumas atendiam com calma, outras se espalhavam como gritos silenciosos, apenas audíveis para determinados profissionais. O hospital, antiscenário de rotina e controle, transformava-se em um labirinto de sons impossíveis, e cada chamada aumentava a sensação de vulnerabilidade. Quando a madrugada avançou, ficou evidente que essas vozes não seriam silenciadas. Elas continuaram chamando, cada vez mais claras, cada vez mais insistentes, obrigando os enfermeiros a confrontar a ideia de que nem tudo que existe pode ser visto ou explicado. Era impossível ignorar, impossível racionalizar. Naquele momento, todos perceberam que o impossível estava ali, presente, escondido nas paredes do hospital, exigindo ser notado, compreendido ou simplesmente temido. O ponteiro do relógio parecia brincar com o tempo naquela madrugada. Todos os relógios do hospital mostravam exatamente 3h07. E o fato não passou despercebido pelos enfermeiros. No início, atribuíram ao acaso, como uma coincidência estranha que, talvez, tivesse alguma explicação técnica. Mas, ao observarem outros setores, descobriram que a sincronização perfeita se repetia em todos os pontos: recepção, enfermarias, salas de procedimentos. Era impossível que tantos aparelhos tivessem parado exatamente no mesmo instante, e ainda assim todos funcionavam normalmente antes. A sensação começou a se transformar em desconforto profundo. O tempo, que até então parecia seguro e previsível, agora demonstrava sinais de falha ou manipulação. Cada segundo parecia se arrastar de maneira irregular, e os profissionais começaram a perceber que estavam presos em um ritmo que não lhes pertencia. A rotina, que deveria ser familiar e reconfortante, agora provocava tensão. Cada olhar para o relógio reforçava a sensação de impotência diante de algo que não podiam controlar. Enquanto tentavam retomar suas atividades, pequenos detalhes reforçavam a ideia de que aquela noite não seguiria as regras normais da realidade. Luzes piscavam em sincronia com o relógio, portas que deveriam estar fechadas pareciam se mover por conta própria, e sons distantes de passos ecoavam sempre no mesmo ritmo irregular. A percepção de espaço e tempo se misturava, confundindo a mente de quem tentava manter o controle sobre os eventos. Um dos enfermeiros comentou que parecia que estavam dentro de um filme em que cada cena se repetia, como se a madrugada inteira tivesse sido programada para aquele exato minuto. Mas não era ficção. Todos sentiram que algo maior estava manipulando o ambiente, testando limites, observando reações.
A cada instante, a certeza de que o impossível se manifestava crescia. O relógio travado deixou claro que a madrugada havia assumido suas próprias regras. O que deveria ser previsível, seguro e controlado se transformou em um cenário instável, onde cada segundo parecia carregado de tensão. Para os enfermeiros, aquele momento marcou o início de uma experiência que ninguém conseguiria esquecer. Não era apenas um erro técnico ou coincidência. Era um aviso de que a realidade estava prestes a ser dobrada em torno deles e que o que se manifestava não aceitava explicações lógicas. O silêncio que retornou após essa descoberta não trouxe alívio. Pelo contrário, parecia amplificar a presença invisível que se fazia sentir em cada canto do hospital. O tempo não estava mais ao lado deles. Estava preso naquele instante, conspirando contra qualquer tentativa de normalidade, preparando o terreno para o que ainda estava por vir. O setor desativado do hospital sempre foi evitado pelos profissionais, não apenas por estar fora de uso, mas por carregar uma atmosfera de abandono que intimidava qualquer um que se aproximasse. Naquela madrugada, a curiosidade e a necessidade de investigação se impuseram, levando alguns enfermeiros a se aproximarem do local. Ao abrir a porta, um frio intenso os recebeu, diferente de qualquer ar-condicionado ou corrente de vento que já haviam sentido. Era como se o espaço estivesse guardando o calor de presenças passadas, comprimindo cada molécula de ar com uma tensão invisível. A iluminação falhou ao entrarem no corredor que levava ao quarto principal, forçando-os a usar apenas a luz fraca das lanternas. O ambiente coberto por pó e sombras densas parecia maior do que realmente era. Cada passo provocava um eco profundo, e a sensação de que estavam sendo observados se intensificava a cada segundo. As paredes, manchadas pelo tempo, refletiam contornos que pareciam se mover quando olhavam de relance, figuras fugidias que desapareciam ao tentar focalizar. O simples ato de atravessar aquele corredor se transformou em uma experiência de ansiedade extrema, como se estivessem caminhando em direção a algo que não poderiam compreender plenamente. Ao chegar à porta do quarto, os enfermeiros perceberam que algo estava diferente do habitual. Não havia sinais de ocupação recente, mas o ar carregava um odor antigo e metálico, semelhante a sangue seco ou remédio estragado, difícil de identificar. Uma sensação de pressão nas costas aumentava a cada passo, como se mãos invisíveis os empurrassem em direção ao centro do cômodo. Um dos profissionais sentiu uma presença ao seu lado e quase tropeçou ao virar-se, mas não havia ninguém. A escuridão parecia se mover com intenção própria, moldando-se ao redor deles quase viva. O momento mais perturbador aconteceu quando a porta, que haviam deixado aberta, se fechou sozinha, com um estalo que reverberou pelo setor. Nenhum vento, nenhum movimento detectado, apenas o som seco e definitivo de algo encerrando o espaço. Trancados naquela meia-luz, os enfermeiros sentiram um aumento de pressão psicológica. Sons imperceptíveis começaram a surgir do fundo do quarto. Sussurros baixos, arranhões, passos leves, mas cada vez mais claros. Tentaram se comunicar entre si, mas suas vozes pareciam abafadas, como se estivessem sendo absorvidas pelo ambiente. Enquanto tentavam compreender o que acontecia, perceberam que o espaço não seguia as leis normais da física. O quarto parecia maior por dentro do que por fora, e objetos antes conhecidos mudavam de lugar quando não estavam olhando diretamente. Cada movimento era acompanhado de um frio intenso e da sensação de que algo os seguia, invisível, estudando cada reação. O medo não era apenas emocional, era físico, pesado, como se o próprio ar se tornasse um obstáculo. Ao saírem finalmente, quase sem coragem de olhar para trás, todos sentiram que aquele quarto carregava uma presença que permanecia ativa, mesmo após sua partida. O setor desativado, abandonado há anos,
Havia se transformado em um lugar que desafiava a compreensão, onde cada sombra, cada som e cada espaço vazio tinha um propósito invisível, capaz de testar a sanidade e o instinto de sobrevivência dos enfermeiros que ousaram atravessá-lo. Era quase impossível acreditar, mas aconteceu diante dos próprios olhos dos enfermeiros. Uma figura surgiu no corredor, vestida com roupas típicas de paciente, pálida e imóvel, exatamente na altura da porta de um quarto vazio. Inicialmente, todos pensaram tratar-se de alguém que havia escapado do setor de internação, um paciente confuso ou perdido. Mas ao se aproximarem, o coração de cada um começou a acelerar. O que viam não correspondia a nada que pudesse ser explicado pela lógica. A figura parecia flutuar levemente. Seus passos não produziam som, e o olhar, quando finalmente se voltava para eles, transmitia uma sensação de vazio absoluto, como se olhasse através de suas almas. Os enfermeiros tentaram falar, chamaram pelo nome que aparecia na ficha do corredor, mas não houve resposta. Nenhum movimento natural, nenhum gesto humano, apenas aquela presença silenciosa, fria, que os acompanhava com uma atenção inquietante. Quando um deles se aproximou para tocar o ombro do paciente, o queixo caiu. O corpo parecia sólido à primeira vista, mas a mão atravessou o que seria carne e tecido, sentindo apenas um vazio gelado que queimava a pele e congelava a mente. A figura se moveu então sem caminhar, deslizando pelos corredores com uma leveza impossível. Cada passo que dava parecia desafiar a gravidade, e qualquer tentativa de persegui-la apenas mostrava o corredor se alongando, mudando de forma, tornando a perseguição inútil. Os enfermeiros se viram presos em um labirinto que não existia durante o dia, correndo atrás de algo que estava presente, mas que jamais poderiam alcançar. O mais perturbador foi perceber que a presença não parecia ameaçadora de forma convencional. Não havia ataque direto, apenas observação e manipulação psicológica. Cada enfermeiro sentia que aquele paciente fantasma conhecia seus medos, suas fraquezas e brincava com eles, tornando o ambiente hostil sem precisar fazer qualquer gesto agressivo. A mente humana começa a falhar diante de algo assim, questionando a própria sanidade enquanto os sentidos enviam sinais contraditórios. Ao tentar documentar a aparição, perceberam que câmeras e celulares falhavam misteriosamente. A figura permanecia visível apenas a olho nu, como se existisse fora do plano físico uma realidade paralela que se manifestava naquele corredor e naquele momento exato. Qualquer tentativa de contato era inútil, e o silêncio que seguia cada ação deixava um eco emocional profundo, gravando na memória de todos a certeza de que aquele evento não poderia ser esquecido ou explicado. Quando a presença finalmente desapareceu, não houve som, não houve portas batendo, apenas o vazio que parecia ainda carregar a forma do paciente. Todos sabiam, sem precisar falar, que aquele encontro não era isolado. Havia algo no hospital que podia se manifestar e desaparecer, escolhendo o momento e a vítima, e que transformava a madrugada em um território onde nem a experiência, nem a razão podiam proteger quem estivesse de plantão. A madrugada já estava avançada e a tensão nos corredores era quase palpável. Cada passo ecoava alto demais, cada som parecia amplificado. Foi nesse instante que aconteceu algo que nenhum dos enfermeiros poderia ignorar. Um deles, enquanto conferia um prontuário próximo à porta de uma enfermaria vazia, sentiu um toque frio no ombro. Não havia ninguém por perto, nem colegas de trabalho, nem pacientes, apenas o vazio do corredor iluminado por luzes bruxuleantes. O choque foi imediato, um arrepio subiu pela coluna e o instinto primal de fuga se misturou ao horror. O toque não era brusco, mas firme, carregado de presença. Por um instante, o enfermeiro congelou, incapaz de se mover ou respirar normalmente.
Olhou rapidamente para trás, mas o corredor continuava deserto. A sensação persistiu, como se alguém invisível estivesse ali, observando cada gesto, cada expressão de medo. A mente humana tenta racionalizar o impossível, mas quando o corpo sente, a razão se desfaz e o terror se instala. Outros colegas, ao notarem a mudança de comportamento do enfermeiro, aproximaram-se, mas nada puderam ver ou ouvir. O toque parecia seletivo, destinado apenas a quem estava sozinho, como se a presença fantasmagórica soubesse exatamente onde exercer seu efeito máximo. Cada vez que alguém se afastava do grupo, sentia uma pressão no ombro ou nas costas, pequena, mas suficiente para despertar uma ansiedade intensa. O mais perturbador era a sensação de que aquilo não era apenas físico, era emocional, psicológico. O toque carregava uma mensagem silenciosa, uma lembrança de que o hospital naquela madrugada estava vivo de maneiras que eles nunca poderiam compreender. Era um aviso, ou talvez um teste, para medir os limites da sanidade e da coragem de cada um. Cada respiração parecia pesada, cada passo seguido de expectativa, e nenhum dos profissionais ousava olhar diretamente para a direção de onde o toque parecia emanar. O ambiente tornou-se opressor, e o simples ato de caminhar pelos corredores passou a ser carregado de tensão. Cada porta que se abria, cada sombra que se movia na periferia da visão, era interpretada como uma nova tentativa de contato. O toque no ombro não era apenas um fenômeno isolado. Era o início de uma série de interações inexplicáveis que desafiavam a lógica, forçando os enfermeiros a perceber que estavam lidando com algo que não podia ser controlado, medido ou esquecido. Quando finalmente conseguiram se reagrupar e continuar as tarefas, todos carregavam a mesma sensação. O toque não havia sido apenas físico, havia sido uma marca emocional e mental, lembrando-os de que estavam sob vigilância constante. Cada movimento dali em diante era acompanhado por um medo silencioso, a consciência de que aquela presença invisível podia se manifestar novamente a qualquer momento, em qualquer corredor, em qualquer instante. No coração da enfermaria administrativa, entre pilhas de fichas e prontuários digitais, algo começou a desafiar completamente a percepção dos enfermeiros. Arquivos que eles haviam conferido horas antes apareceram alterados de maneiras impossíveis de explicar. Nomes de pacientes que nunca existiram surgiam nas planilhas, datas de internação trocadas e anotações que ninguém escrevera. O que parecia ser apenas um erro de sistema rapidamente se transformou em um fenômeno que ninguém ousava ignorar. Um enfermeiro tentou revisar o histórico de um paciente para confirmar uma medicação, apenas para perceber que o prontuário mostrava procedimentos realizados em horários impossíveis, enquanto ele próprio estava em outro setor cuidando de outra função. A sensação de incredulidade deu lugar a um frio intenso na espinha, porque a evidência era clara. Os arquivos estavam sendo manipulados por algo que não poderia ser humano ou tecnológico. Cada clique do mouse ou toque no teclado parecia insuficiente diante da realidade distorcida que se apresentava. O mais inquietante era que essas alterações não seguiam um padrão lógico. Nomes surgiam e desapareciam, informações se modificavam sem deixar rastros, como se alguém ou algo estivesse observando atentamente e brincando com os registros. Um dos profissionais percebeu que, ao tentar corrigir os dados, as mudanças voltavam sozinhas, mantendo o mesmo estado perturbador. Não havia ninguém por perto, nenhum sinal de invasão ou falha técnica que pudesse justificar o que acontecia. A tensão psicológica começou a aumentar. O hospital, que deveria ser um ambiente de ordem e controle, agora se mostrava vulnerável à influência de uma força invisível. Os enfermeiros se sentiam observados a cada toque no teclado, a cada olhar para a tela.
Era como se o próprio espaço estivesse consciente de suas ações, manipulando não apenas o ambiente físico, mas também a realidade administrativa. Cada arquivo alterado deixava uma marca de desconforto, lembrando que eles não tinham controle algum sobre o que acontecia ao seu redor. Os profissionais tentaram documentar os eventos, mas câmeras e gravações pareciam ignorar as alterações. O que ocorria permanecia invisível aos sistemas de vigilância, perceptível apenas para aqueles que estavam presentes. Era um fenômeno silencioso, quase imperceptível, mas suficientemente perturbador para quebrar a confiança na própria percepção. A certeza de que o hospital não obedecia às regras normais de realidade começava a se instalar profundamente na mente de todos. Enquanto tentavam continuar a rotina, o medo se espalhava silenciosamente pelo setor. Cada arquivo, cada ficha, cada registro tornava-se uma possível manifestação de algo inexplicável. Aquela madrugada deixou claro que o impossível estava ativo, manipulando a percepção de todos, e que nenhum sistema humano ou tecnológico seria capaz de protegê-los das experiências que se seguiam. O ambiente do hospital já estava saturado de tensão individual, mas à medida que a madrugada avançava, algo começou a unir os sentimentos de todos os enfermeiros em uma mesma percepção: medo coletivo. Não era apenas o medo de acontecimentos isolados, mas a consciência de que estavam enfrentando algo invisível, que se manifestava de maneiras diferentes para cada um, mas com o mesmo efeito paralisante. Cada olhar trocado, cada gesto contido, transmitia a sensação de que ninguém estava seguro e que todos eram observados simultaneamente por algo que desafiava a lógica. O primeiro a perceber foi um enfermeiro que sentiu a presença de vultos em sua visão periférica. Quando alertou os colegas, outros relataram sentir a mesma coisa em lugares distintos, ao mesmo tempo. Sons que antes pareciam isolados, passos, sussurros e portas rangendo, passaram a ser sentidos por todos, criando a sensação de uma entidade que se movia pelo hospital, consciente de cada movimento humano. A percepção de unidade no medo aumentava a tensão, transformando a rotina em um campo minado emocional, onde cada instante era antecipação de algo desconhecido. A sensação de ser observado tornou-se insuportável. Mesmo nas salas iluminadas, os enfermeiros sentiam que algo invisível os estudava, como se a própria energia deles estivesse sendo absorvida e manipulada. A confiança mútua começou a se deteriorar. Ninguém sabia se poderia confiar em suas próprias percepções ou nas dos colegas. Cada ruído era amplificado pela mente, cada sombra se transformava em um possível contato, e os profissionais começaram a se mover em grupo, nunca sozinhos, sempre trocando olhares de alerta. Enquanto isso, o hospital parecia reagir à presença coletiva. Luzes piscavam em padrões incompreensíveis, portas se fechavam sem explicação e a temperatura do ar oscilava de forma repentina. O medo não era apenas psicológico, mas físico, provocando suor frio, batimentos acelerados e respiração pesada. Eles sentiam a pressão de algo invisível sobre suas espinhas, uma força que parecia medir até onde podiam suportar sem entrar em pânico. O medo coletivo trouxe uma consciência intensa de vulnerabilidade. Cada enfermeiro sabia que aquele fenômeno não era aleatório e que o ambiente inteiro estava sendo manipulado de uma maneira que nenhum treinamento ou experiência poderia preparar. A sensação de impotência, quando compartilhada, aumentava a percepção do perigo, transformando a madrugada em um teste extremo de resistência psicológica. Cada instante no hospital reforçava que não estavam apenas lidando com sombras ou sons, mas com uma presença que tinha controle absoluto sobre a percepção de todos. Quando finalmente conseguiram se reorganizar e tentar retomar alguma rotina, o impacto do medo coletivo permanecia. Não havia palavras para descrever a intensidade da experiência.
O hospital não era mais apenas um prédio, mas um organismo vivo capaz de amplificar o terror, manipulando o psicológico de cada pessoa presente, deixando claro que o impossível, naquela noite, dominava completamente o ambiente. Após horas de tensão insuportável, algo começou a mudar no hospital. Os sons que antes ecoavam por corredores vazios diminuíram gradualmente. O toque invisível nos ombros cessou. Os arquivos alterados voltaram aos seus estados corretos. Era como se uma força invisível tivesse decidido se retirar, devolvendo o controle aos enfermeiros. Mas o retorno ao normal não trouxe alívio imediato. Cada respiração ainda carregava a lembrança da presença que os perseguira e cada corredor parecia esconder ecos do que havia acontecido. O ambiente voltou à sua aparência cotidiana, mas os profissionais perceberam que algo havia mudado irreversivelmente. A familiaridade das paredes brancas, das portas e das luzes fluorescentes não mais transmitia conforto. A sensação de segurança havia desaparecido, substituída por uma consciência constante de que aquilo que presenciaram podia voltar a qualquer instante. Cada som mínimo, cada sombra projetada pela luz, fazia com que a mente revisse instantes da madrugada, recriando o medo que antes dominava o corpo inteiro. Alguns enfermeiros tentaram racionalizar o que aconteceu, procurando explicações técnicas, falhas de energia ou até alucinações coletivas provocadas pelo cansaço. Mas todos sabiam que nada daquilo poderia ser explicado completamente. O que ocorreu transcendeu qualquer lógica, e cada prova ou testemunho reforçava a sensação de que haviam testemunhado algo impossível. O hospital parecia normal, mas eles agora sabiam que existiam camadas invisíveis de realidade que podiam se manifestar quando menos esperassem. O retorno ao normal também trouxe mudanças emocionais profundas. Nenhum dos profissionais voltou a trabalhar da mesma forma. A rotina diária passou a ser marcada por cautela exagerada, olhares frequentes para portas e corredores e uma atenção constante a qualquer detalhe que antes passaria despercebido. O que antes era trivial, passos no corredor, ruídos de equipamentos, portas rangendo, agora carregava um peso de alerta. A noite havia terminado, mas seu impacto permanecia. O silêncio que voltou ao hospital não era reconfortante, era carregado de lembrança. Cada enfermeiro carregava consigo a memória de uma experiência que desafiava a lógica e a sanidade. O normal havia retornado apenas em aparência, mas a percepção de que o impossível pode acontecer a qualquer instante se instalou de forma permanente. A madrugada havia revelado que, mesmo nos lugares mais familiares, forças que não podemos compreender podem se manifestar, lembrando que o horror pode estar sempre à espreita. A conclusão sombria. Quando a madrugada finalmente cedeu lugar à luz pálida do amanhecer, os corredores do hospital voltaram à rotina, mas os enfermeiros carregavam consigo algo que jamais poderia ser apagado. Não eram apenas memórias de sons ou sombras. Eram marcas profundas, registradas na mente e no corpo. Lembranças de que algo inexplicável atravessou aquela noite. Cada olhar lançado para os corredores agora vinha acompanhado de uma tensão silenciosa, de uma certeza de que o que presenciaram não era coincidência ou alucinação. O hospital, que durante o dia parecia seguro e previsível, se mostrava à noite como um território onde o impossível podia se manifestar a qualquer momento. O impacto psicológico da experiência revelou que nem todo conhecimento ou treinamento é capaz de preparar alguém para o sobrenatural. As situações enfrentadas, vultos, toques invisíveis, arquivos alterados, relógios travados, vozes de pacientes inexistentes, transformaram a percepção de realidade dos profissionais. Eles perceberam que, embora a rotina tivesse retornado, a sensação de vigilância persistia, como se a própria madrugada
tivesse deixado uma presença permanente, pronta para agir quando menos esperassem. Essa experiência não se limita àquele hospital ou àquela noite específica. É um lembrete de que existem forças e eventos que desafiam explicações, que brincam com a percepção humana e que podem alterar profundamente a vida de quem os presencia. A lembrança do impossível se torna mais intensa com o passar do tempo, revelando que o medo não se dissipa com o amanhecer. Ele apenas se transforma em uma consciência silenciosa e constante, lembrando que a segurança é apenas aparente e que o invisível pode estar observando em qualquer momento. A conclusão é clara. Algumas experiências não podem ser compreendidas nem apagadas, e o que parece normal pode se tornar aterrorizante quando a barreira entre o natural e o sobrenatural se rompe. Para aqueles que estiveram presentes naquela madrugada, o impossível não é mais teoria, não é mais história contada por outros. É uma certeza, um testemunho gravado na memória e na alma, que transforma para sempre a percepção do que é real. O silêncio voltou, mas a presença não. O hospital, os corredores e cada quarto carregam agora a lembrança daquela madrugada sombria, como um aviso silencioso de que o inexplicável pode surgir onde menos se espera, e que o medo verdadeiro não termina com o amanhecer.